vai chegar para apagar, tipo, chegar no de apagar uma memória. Consegui! Até que enfim, minha internet caiu. Pessoal, desculpa, eu falei que ia voltar 10 horas, estou voltando 10h05, mas estou desde as 10 tentando conectar. É porque a minha internet deu um problema aqui. Bom, sobre o que nós vamos conversar hoje aqui no estágio em psicologia escolar? O tema fracasso escolar é um tema que vocês provavelmente vão debater bastante com a professora Joyce na aula teórica, né? Então, inclusive, eu coloquei um artigo que fala sobre fracasso escolar para vocês fazerem a leitura para a aula de hoje. Mas o que eu vou apresentar para vocês é um estudo de caso, é uma prática na psicologia escolar, tá? Então, mesmo que o conteúdo meu e da professora Joyce pareça, se assemelhe bastante, eu vou tentar trazer a prática daquilo que vocês veem com ela na teoria. Então, olha só, o tema fracasso escolar, ele é muito comum dentro da psicologia escolar, porque se procura um culpado. E quem é o culpado? Não existe apenas um culpado. Existem várias situações. É importante perceber se o aluno, né, o sujeito que reprova, ele está envolvido em qual contexto? Ele está envolvido num contexto familiar que talvez não traga estrutura suficiente, ele tem algum problema neurológico, algum transtorno de aprendizagem. Então, todas essas questões devem ser descartadas para tentar perceber quais são as causas ou qual é a causa do fracasso escolar. Geralmente é um conjunto, é um contexto. É escola, família, aluno, condição socioeconômica, até condição climática, gente. Aprender numa sala de aula nesse calor, se for uma escola que não tem ventilação, não tem ventilador, já se torna complicado. Então, todas essas questões, por mínimas que pareçam, elas envolvem a questão da aprendizagem. Bom, mas um dia que faz calor, um mês que faz calor, não é responsável pela reprovação de um aluno, professora. Não, mas eu estou citando assim como um exemplo de que são N fatores que podem estar influenciando o fracasso escolar. Então, eu vou contar a história para vocês de um menino que é acusado de não aprender, mas ele é muito inteligente. E aí, nós vamos refletir juntos sobre a história dele. Vou compartilhar, portanto, a tela agora. Cadê meus trem? Ah, tá abrindo. Sobre o sucesso e o fracasso escolar. Vou contar para vocês a historinha do menino que está na 7ª série. E ele conta a história dele assim: não, eu não vou bem na escola. Já é a minha 2ª vez na 7ª série, eu sou maior do que os outros alunos, mas eles gostam de mim. Eu não falo muito em aula, mas fora da sala eu sei ensinar um mundo de coisas. Eles estão sempre me rodeando e isso compensa tudo o que acontece em sala.
Eu não sei por que os professores não gostam de mim. Presta atenção nesse detalhe. Na verdade, eles nunca acreditam que a gente sabe alguma coisa, a não ser que se possa dizer o nome do livro onde a gente aprendeu. Eu tenho vários livros lá em casa, mas eu não costumo sentar e ler todos, como mandam a gente fazer na escola. Eu uso meus livros quando eu quero descobrir alguma coisa. Por exemplo, quando a minha mãe compra algo de segunda mão, eu procuro no catálogo da Sears para dizer se ela foi tapeada ou não. Eu sei usar o índice rapidamente para encontrar tudo que eu quero. Isso é uma habilidade, tá, gente? Usar índice, não é qualquer pessoa que consegue. Mas na escola, a gente tem que aprender tudo que está no livro e eu não consigo guardar. Ano passado, eu fiquei na escola, depois da aula, todo dia, durante 2 semanas, tentando aprender o nome dos presidentes. Claro que eu conhecia alguns, como Washington, Jefferson e Lincoln, mas é preciso saber os 30 e na ordem. Isso eu nunca sei. Também não ligo muito, porque os meninos que aprendem os presidentes, ele tem que aprender os vice depois. Gente, olha o tanto que esse menino é inteligente. Ele não quer aprender, porque se ele aprender isso, ele tem que aprender outras coisas depois. A gente está falando de um caso, sim, um caso americano, de um menino americano, e realmente lá nos Estados Unidos, eles têm como objetivo escolar que eles aprendam os presidentes, mesmo a história da construção, da Constituição dos Estados Unidos da América é muito importante, eles são muito patriotas, e é muito importante saber o nome dos presidentes e dos vice-presidentes. Então, ele diz que nunca quer aprender o nome dos presidentes, porque se ele souber os presidentes, são 30, ele vai ter que aprender os vice. Então, ele é esperto, nem os presidentes ele quer aprender. Como eu já disse, estou na 7ª série pela 2ª vez. Mas a professora agora não é muito interessada nos presidentes. Ela quer que a gente aprenda o nome de todos os grandes inventores americanos. Acho que eu nunca conseguirei decorar nomes em história. Olha só, o menino reclamando que não tem boa memória e que não consegue decorar. Mas olha o que ele sabe fazer. Esse ano comecei a aprender um pouco sobre caminhões, porque meu tio tem 3 e disse que eu posso dirigir um quando eu tiver 16. Já sei bastante sobre cavalo a vapor, marchas de 26 marcas diferentes de caminhão, alguns a diesel. É gozado como os motores a diesel funcionam. Comecei a falar sobre eles com a professora de ciências na quarta-feira passada, quando a bomba que a gente estava usando para obter vácuo esquentou. Mas a professora disse que não via relação entre um motor a diesel e a nossa experiência sob pressão do ar. Que professor idiota, gente. Não aproveitar o conhecimento que esse aluno traz para a sala de aula. Fiquei quieto, mas os colegas pareceram gostar. Então, levei 4 deles para a garagem do meu tio e nós vimos o mecânico desmontar um enorme caminhão a diesel. Rapaz, como ele entende disso! Eu também não sou forte em geografia. Durante toda a semana estudamos o que o Chile importa e exporta, e eu não sei bulhufas. Talvez porque faltei a aula, porque meu tio me levou numa viagem de mais ou menos 200 milhas de distância, e ele fala que não sabe geografia. Trouxemos 2 toneladas de mercadoria de Chicago, mas meu tio tinha me dito para onde estávamos indo, e eu tinha de indicar as entradas e as distâncias em milhas. Ele só dirigia o caminhão, virava à direita ou à esquerda quando eu mandava. Ele era o copiloto do tio dele. Ele estava com um mapa na mão. Ele que foi o guia do tio durante toda a viagem. E segundo ele, a professora acha que ele não sabe geografia. Paramos 7 vezes, dirigimos mais de 500 milhas, ida e volta. Estou tentando calcular o óleo e o desgaste do caminhão para ver quanto ganhamos. Eu costumo fazer as contas. Gente, ele faz conta que outras crianças não fariam, que outros alunos não fariam. Eu costumo fazer contas e eu escrevo cartas para todos os fazendeiros sobre os porcos e os bois trazidos. Houve apenas
3 erros em 17 cartas, diz minha tia. E foi tudo problema de vírgula. Ou seja, ele não tem problema de ortografia. Se eu pudesse escrever redação bem assim, já pensou, gente? O menino escreveu 17 cartas, não tinha erro e ele acha que não sabe escrever uma redação. Mas outro dia, o assunto da redação da escola era o que a rosa leva da primavera. Não deu. Esse assunto não tem a ver com a vida dele. Também não sou muito bom em matemática. Pensa, de conta que ele faz. Parece que não consigo me concentrar nos problemas. Um dos problemas era assim: se um poste telefônico com 57 pés de comprimento cai atravessado numa estrada, de modo que 17 pés sobre de um lado e 14 de outro, qual que é a largura da estrada? A professora queria só que eles somassem, mas olha a resposta dele. Eu nem tentei responder, porque o problema não dizia se o poste caiu reto ou torto. Olha o raciocínio desse aluno, mas ele não conseguiu fazer essa prova. Não sou bom em artes plásticas. Todos nós fizemos um prendedor de vassoura e um segurador de livros. Os meus foram péssimos. Também eu não me interessei. A mamãe nem usa vassoura desde que ela ganhou o aspirador de pó. E os nossos livros estão dentro de uma estante. Então não precisava de segurador de livro, né, gente? Quis fazer uma fechadura para o trailer do meu tio, mas a professora não deixou. Peraí, deixa eu pôr o computador nesse lado. A professora não deixou porque eu teria de trabalhar só com madeira. Então, eu fiz essa parte de madeira na escola e o resto na garagem do meu tio. E ele disse que economizou mais ou menos $10 com o meu presente. Então, esse menino sabe artes ou não sabe? Moral e cívica também é fogo. Andei ficando depois da aula tentando aprender os artigos da Constituição. A professora disse que só poderíamos ser bons cidadãos sabendo disso. Eu quero ser um bom cidadão, mas eu detestava ficar depois da aula porque um bando de meninos estava limpando o lote da esquina para fazer um playground para as crianças do lar metodista. Eu até fiz um brinquedo de barro usando os canos velhos para eles. Nós conseguimos jornais velhos para vender e com o dinheiro deu para fazer uma cerca de arame em volta do lote. Esse menino é cidadão ou não? O papai disse que eu posso sair da escola quando eu fizer 15 anos. Eu estou doidinho para isso, porque tem um mundo de coisas lá fora que eu quero aprender e eu já estou ficando velho. Gente, vamos conversar sobre esse menino. O que vocês acharam da história dele? Eu acho muito interessante como, às vezes, na escola, principalmente em educação do ensino fundamental, assim, não tem um investimento no tipo de inteligência do aluno. Porque não existe só um tipo de inteligência, né? Eu, por exemplo, nunca fui boa em matemática. E já teve uma época da minha vida, assim, que eu ficava, meu Deus, eu sou um fracasso na vida. Mas não é, só não era essa a minha área, sabe? E eu, tipo, fico olhando essa história desse menino, esse texto muito bonitinho, muito prático de entender isso, que realmente na escola a gente não investe na inteligência que a gente quer. A gente tem que aprender tudo. A gente não tem como seguir o rumo que a gente quer. Olha o tanto que ele é inteligente. Ele faz as coisas pro tio dele, que claramente a área de interesse dele é esse negócio do caminhão e de tudo que ele faz com o tio dele, e não tem espaço para ele aprender isso na escola. E aí ele vai se sentir um fracassado mesmo, porque não é isso que ele tá lá para aprender, né? Assim, pelo sistema que acontece. Isso é triste. Com certeza. Porque isso acontece com todo mundo. Acontece muito o tempo todo. Isso que você disse, Ana Luísa, é currículo. A escola tem que seguir um currículo, né? Um plano de ensino. É aquela professora que faz um plano de aula e aquilo que não está dentro do plano de aula, ela não aceita como conteúdo dentro de sala de aula.
Então, um aluno que sabe geografia, porque ele sabe ler um mapa, mas ele não pode trazer essa experiência para dentro da sala de aula, e todas as outras coisas, ele sabe matemática melhor do que todo mundo, porque ele não resolveu um problema, porque o problema não estava completo, mas ele não foi ouvido. Então, ele sabe muita coisa da vida. E aí, qual que é a conclusão que ele chega? Ele quer parar de estudar. E tem muitas pessoas que têm esse tipo de raciocínio. E olha que esse artigo, né, esse texto, é um texto americano, mas eu acho que ele é tão brasileiro, porque eu percebo assim que isso é muito Brasil. O menino quer ser caminhoneiro, igual o tio, né? Porque viaja pra caramba, porque conhece muitos lugares, ele saca de muita realidade, de muita vida, de vivência, de experiência real, concreta, e ele não quer ficar num banco de escola monótono, parado, inerte, enquanto a vida está acontecendo lá fora. Então, olha o desafio que é para a escola transformar o currículo, aquilo que o MEC estipula como currículo, que MEC, gente, é Brasil. É único para o Brasil, que é um país tão diversificado. Aí, cada estado tem que adaptar esse currículo para a sua realidade, para a sua regionalidade. Cada cidade também tem que fazer isso. Eu fico imaginando uma professora fazer uma redação como essa. Como é que chama a redação? O que a Rosa tem a ver com a primavera? Sei lá. Sei que esse menino de 7ª série, ele não quer escrever sobre a primavera. Talvez ele conheça sobre a natureza muito mais do que escrever sobre uma rosa. Mas a professora vem... Vamos ser sinceros, quem nunca atira a primeira pedra? Porque eu sei que todo mundo fez aquela famosa redação mês de agosto. A gente chega das férias. Como é que é o tema da primeira redação do mês de agosto? Minhas férias. Tati, Oi, Juliana. Tati, e era pra mim uma tortura. Era pra mim uma tortura. Por quê? Porque Todo minhas mundo férias não viajou? acontecia nada. Então, Todo mundo viajou e foi no parque, foi no Mutirama, foi não sei aonde, eu não fiz nada. é uma frustração, não é? Aí tem Não, criança era terrível. Tem criança que inventa, né? Porque o colega foi para Disney, o outro foi para a praia, o outro foi para casa da avó, para o sítio, foi andar a cavalo, foi fazendo seu andar de jet ski, e nós ficamos aqui, né, assistindo televisão. O que a gente escreve numa redação dessa? Então, assim, a gente percebe o tanto que o currículo, a exigência da escola, ela é afunilada, o tanto que ela é rígida, engessada. Mas existem professores que são heróis. Tem professores que são heróis e heroínas. Vamos respeitar. Tem alguns que são muito criativos, tem alguns que respeitam as características individuais dos alunos. Mas o que a gente sabe que é mais comum é essa realidade desse estudo de caso que a gente acabou de ler. Desse menino que vai parar de estudar quando ele terminar o 8º ano, o 9º ano, no caso, que é o ensino fundamental 2. Quantas pessoas param de estudar porque querem trabalhar? Ou porque precisam trabalhar? O que você está Ô, rindo? Tati, Oi, Josué. eu. Você Você queria... falando desse negócio de parar de estudar para trabalhar, eu tive essa ideia também. Eu reprovei 2 vezes na 8ª série, no mesmo colégio. Eu fiz a 8ª 3 vezes. Na terceira, eu fui pro Couto. Aí, quando eu passei, eu falei, velho, não vou estudar mais, porque não dá. Você já tinha feito Não... o ensino médio na 8ª série, né? Já tinha feito isso. Mas no meio do ano, eu lembro que
Eu não sei se você conhece o professor Adriano de História, ali Sim, da... Foi encontrei com ele. ele ontem. Eu sou assim, eu devo muito da minha educação para ele, porque ele foi um professor, igual você falou, que foi herói mesmo. O cara era diferenciado, ele me ajudou principalmente a não desistir mesmo da escola. E mesmo assim, dava vontade cada dia de falar assim, puta merda, velho. Ter que levantar de novo para ir para essa escola. Nossa, não dá, não dá. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a olhar a escola de um jeito um pouco diferente, assim. As pessoas veem... A gente é formado no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino... Superior. Não, o ensino médio, nem tanto. O ensino superior, nem tanto. Mas o ensino médio, ele é feito para produzir funcionário. É feito para produzir gente para trabalhar para os outros. Mão de obra. Exatamente. Então, você pega uma grade escolar com várias matérias, a mesma sempre, desde não sei quantos anos atrás, e coloca até hoje para pessoas de diferentes contextos familiares, diferentes inteligências estudar. Você Uhum. pega um molde de cidadão e fala assim, todo mundo tem que se enquadrar nisso aqui para você ser alguém na vida, para você ter um sustento e tudo mais. Eu já vi eu tenho vários amigos que eles são artistas mesmo, artista de circo, tatuador, todo tipo de artista, músico, e eles falam, cara, a escola mata artista. Limita. Ela mata. Quantas pessoas que tem, igual esse menino mesmo, falando que não conseguia, não gostava muito de artes, mas sabia fazer as coisas pro tio dele, Uhum. entendeu? Poderia ter, sabe? Você pode matar ali Um um talento. desenvolvimento, um talento, exatamente, era essa palavra. Você pode matar um talento de uma pessoa por conta de uma regra extremamente engessada de que a gente tem que seguir tudo conforme o molde da sociedade diz pra gente. Exatamente. Eu encontrei o Adriano no supermercado domingo. O Pedro estava comigo e aí ele falou: "Ei, Pedrão". Aí o Pedro, caramba, ele lembra de mim. E ainda perguntou: "E seus irmãos?". Ele falou: "Ih, já estou formado, já estou trabalhando". Ele falou: "Meu Deus, eu sou um dinossauro". Ele Ele é brincou. mesmo. Ele é uma figura, Ele é realmente. maravilhoso. Ele é uma figura muito joia. Que bom que a gente encontra esses Adrianos por aí, né, Josué? E eu acredito que muitas pessoas já receberam essa, esse presente, né, de ter uma pessoa como essa, não só o Adriano, mas como outros professores que são figuras bem significativas, porque são diferentes. É exatamente aqui que eu quero falar sobre o trabalho do psicólogo escolar. Se você está numa escola, que, assim como todas as outras, são nesses moldes que o Josué falou, que eu falei, que tem que obedecer a tal da grade, a tal da matriz, tem que obedecer às diretrizes curriculares. Nós não vamos pelo viés da revolta, da revolução, da anarquia, do caos, levar a escola para outro rumo, não é isso. Mas o psicólogo escolar, ele deve ser esse parceiro dos professores, à medida que ele apresenta para os professores possibilidades de dentro da matriz, ser criativo, ser flexível, ser compreensível com as diferenças, com as características individuais de cada aluno. Porque é difícil, principalmente no ensino público, porque quando é na escola particular, a gente tem 20 crianças e uma professora dá atenção para 20 crianças, é muito mais fácil personalizar esse ensino do que uma professora com 40, 50 crianças lá na escola pública, né? Então, não é fácil. E a remuneração também, a gente sabe que é muito baixa. Quem quer ser professor e quem é professor no Brasil hoje em dia é porque ama, é porque é herói mesmo. Não tem como nós não darmos esse título para essas professoras. Por quê? Porque não ganha bem. Lida com 50 meninos difíceis dentro de sala de aula, ainda tem que ser criativa. Então, olha o papel do psicólogo escolar. Theo, já foi. Então, a
dar esse suporte, o psicólogo escolar tem que dar esse suporte. Então, esse estudo de caso, por exemplo, poderia ser lido. Se você é psicólogo escolar, você trabalha numa escola, de repente, na hora de um recreio, na hora de intervalo, ou mesmo numa reunião de conselho de classe, que o psicólogo escolar vai participar, ele leva essa história, leva esse texto que eu acabei de ler para vocês, ou ele pode deixar esse texto no escaninho dos professores e fazer um desafio de encontrar qual que é a principal característica desse aluno, qual que é a maior habilidade dele. Vão encontrar habilidades infinitas ali, tem habilidade na geografia, nas artes plásticas. Gente, ele é cidadão. Ele faltou a aula de moral e cívica, que a professora queria ensinar a ser cidadão. Ele teve que faltar, porque ele queria ajudar os meninos a capinar o lote, para fazer uma boa ação para a igreja metodista, o lar das crianças metodistas. Isso é ser cidadão, gente. Essa professora podia juntar todo mundo e bora lá, vamos ajudar esse menino aqui a capinar o lote, todo mundo junto fazer essa boa ação. Isso é ensinar a cidadania, fazendo a boa ação. Então, faz parte, é papel do psicólogo escolar. Desliga o micro-ondas. É papel do psicólogo escolar incentivar, mostrar esse caminho, apesar, gente, que os professores sabem, mas é porque a luta diária, a luta deles constante, com tantas tarefas para fazer, faz com que eles se cansem, faz com que eles fechem os olhos. Tá bom, obrigada. Faz com que eles fechem os olhos para essas realidades. Eu vou fazer do jeito que dá, porque fazer desse jeito criativo dá trabalho, eu estou cansado. Então, um dos papéis do psicólogo escolar é observar que esse menino, assim como tantos alunos, merecem atenção. E aí, olha só, ao invés de eu falar, eu vou pedir para vocês falarem, quem sabe a gente produz aqui alguns projetos. Que tipo de projeto, que tipo de trabalho vocês poderiam sugerir para a professora, para as várias professoras desse menino da 7ª série? Para a professora de geografia pode ser sugerido um projeto, para de moral e cívica, eu acabei dando a dica. Vamos lá? Que tipo de projetos poderiam ser oferecidos de ideia para essas professoras atenderem às necessidades tanto desse aluno, como também fazer uma aula mais criativa para os outros alunos também? Na aula de matemática tem uma ideia, na de geografia tem uma ideia, na de moral e cívica. Quem se habilita? Tati, Oi. teve um tempo atrás, a gente estava estudando lá no grupo do Interação, uma questão da economia de fichas. E aí eu acho que utilizar isso você ajuda em vários âmbitos aí. Você mexe com a parte econômica, né? A economia de ficha, ela funciona assim, você vai lá, entrega determinado, não precisa nem entregar, é assim, você recompensa o aluno por ele fazer determinadas tarefas, mas se ele não fizer, ele não vai ser punido. Mas ele não vai ganhar a ficha. Ele vai deixar de ganhar, essa fichinha aí. Mas ele não vai ser punido por não fazer nada, né? Se você pega, por exemplo, o aluno, sei lá, na aula de moral e cívica, sei lá, eles vão plantar umas coisas na hortinha que tem lá no coisa. Aí, na escola. Aí a professora fala, olha, os alunos que plantarem todo aluno tem uma quantia de X para plantar. Se todos plantarem essa quantia, beleza, tá tudo certo. Os alunos que ficarem para depois, para plantar mais coisas, vão ganhar umas fichinhas. Essas fichinhas eles vão poder trocar em outras coisas. Por exemplo, oferece um bazar na escola, né? O pessoal doa roupa, doa coisa, você vai lá e troca essas fichas por uma camisa, por um tênis, por uma coisa. Você já ensina para a criança o valor que tem o trabalho, que tipo de reforçador que ele pode obter desse trabalho dele, entendeu? Então ele fez o que a professora pediu, foi embora, não ganhou nada, não ganhou ficha, não ganhou nada, mas ele fez um a mais porque ele quer uma camisa, porque ele quer uma coisa, você já ensina como que faz, já ensina para a criança como obter esse tipo de recompensa,
né? E aí você entra com a parte econômica, você entra com a parte da matemática também, né? Por A mais que seja uma matemática responsabilidade. básica, isso. Eu acho que essas matérias, assim, né? Esse tipo de conhecimento, ele às vezes é mais válido mesmo do que você ensinar uma regra de 3, você ensinar uma equação, você ensinar Bhaskara, porque essas coisas as pessoas não vão utilizar no dia a dia, né? Uhum. Ótima ideia. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer depois, não vou fazer agora não. Primeiro eu quero ouvir os outros projetos, mas eu tenho uma pergunta para você sobre esse projeto aí de fichas. Tá. Mais alguma ideia? Não é possível, gente. Eu tô com uns 10 projetos aqui na minha cabeça. Bom, eu sei lá, me veio uma ideia aqui com relação à geografia aí, talvez para instigar os alunos, né, e até ele também trazer a experiência dele dessa viagem, sei lá, colocasse assim para cada aluno, colocar um lugar que a pessoa goste, no caso ele visitou outro estado, teve essa experiência, né, e isso aí eu acho que traz uma faísca para poder estudar aquele lugar, a economia daquele lugar, a distância, o relevo e tal. Então, assim, talvez dando essa oportunidade para cada aluno colocar estudar sobre um lugar que ele goste, que ele tenha vontade de conhecer, isso vai ser mais interessante compartilhar essas experiências dentro da sala de aula. Muito legal, ótima ideia, muito interessante. Aí vai na fazenda do vô, aí pode dizer o tipo de vegetação que tem, que é característica do cerrado, né? Muito legal. Os animais, vegetação, relevo. Dá para ter aula de ciências, geografia, muita coisa usando esse projeto. Valeu, Juliana. E mais alguma ideia? Professora, Oi, Roberto. uma coisa que eu pensei que também dá tanto para geografia, para matemática e outras, mas é mais dentro levar ele a ter um conhecimento da sociedade, que seria assim, a criança contar, aí vai depender da faixa etária dela, né? Uhum. Quantas propagandas, hoje está falando tudo mais remoto, né? Então, que tipo, a princípio eu pensava quando era presencial, da casa, desde a saída da casa dele até chegar à escola, quantas propagandas que ele vê em outdoor e tudo. Hoje dá para se fazer com essa realidade remota, né? Que vem nas mensagens, no WhatsApp. Então, que propaganda que é essa? Está falando sobre o quê? E aí ele estaria contando. Eu vi tantas que fala, por exemplo, de venda de casa, por exemplo, de comida. Que tipo de comida? E aí daria para você trabalhar tanta questão de contar mesmo matemática, às vezes com probabilidade, uma série, até multiplicar, né? E dividir por esse tipo de propaganda. E aí ele estaria também entendendo a sociedade em que ele vive, dá para ver história também. E praças, monumentos que às vezes ele vê durante o trajeto de ir para a escola, ou mesmo que está saindo, e então daria para discutir muita coisa com essas crianças e também poderia pontuar, né? Poderia ser uma atividade que poderia somar na nota dele. Muito interessante. Dá para usar o português, né, nessa atividade também. Dá para usar, trabalhar a questão do consumismo, talvez. Dá para trabalhar na aula de ciências alimentação saudável, porque geralmente os outdoor que ele vai ver é sobre os lanches, sobre os fast foods, e aí a gente pode fazer o contrapeso. Muito interessante. Tá vendo quanta ideia sai? Geralmente, a questão da horta, que o Josué falou, vamos plantar uma plantinha e tal, é muito interessante perceber que no final do estágio de psicologia escolar, a maioria dos projetos que são apresentados para mim tem a questão da horta. E aí algumas pessoas, um aluno uma vez já me perguntou assim, professora, mas o que tem a ver um psicólogo fazer aluno plantar a horta?
E aí eu pus essa aluna para trabalhar e escrever sobre isso. O contato com a terra, o contato com o verde, a ideia de liberdade de expressão, a participar do crescimento de um alimento que ele vai consumir e tantas características que uma horta pode representar para uma criança que a gente às vezes não faz ideia. Então, atividades extra-sala, atividades que a gente faz fora de sala, muitas vezes faz todo sentido. Tem coisas na minha infância, que eu aprendi, que foi extra-sala, que foi fora de sala, que eu nunca me esqueci. A minha professora me ensinou para a gente fotossíntese na horta, com o pé de couve. Sabe? Então, assim, quem nunca plantou um feijãozinho no algodão, não é? E a gente vê raiz, caule, folha ali no pezinho de feijão. A gente não esquece essas aulas que são práticas. Então, muito legal as sugestões que vocês deram. A pergunta que eu faço para o Josué, que geralmente me fazem quando eu falo sobre esse tipo de ideia de reforço positivo, né? De reforçador. Isso não tornaria essas crianças, esses alunos, muito interesseiro, no sentido de eu só faço se tiver algo em troca? Mas e não tem, não? Sempre tem algo em troca. Às vezes não é dinheiro, mas às vezes é uma atenção, é um reforço. Ótimo, é aí que eu queria chegar. Sempre tem alguma coisa em troca. Sim, quando a gente conversa com pais, né, para reforçarem, aí eu sempre falo sobre isso, que não tem exatamente que dar um dinheiro porque o menino tirou nota boa no boletim, não tem que dar R$5 porque lavou a louça, porque senão vai à falência, né? Toda vez que lava uma louça ganhar R$5, ninguém dá conta. E não adianta. Mas assim, o elogio, né? O reconhecimento, nossa, que legal, você me ajuda, você é importante. Então, isso também é importante. Não só, eu percebo que o projeto de fichas ele é muito legal, mas ele tem que ser alternado com a questão dos elogios, com a questão do reconhecimento. Por quê? Porque o aluno tem que entender que ele aprende não para ganhar, ele faz a tarefa, não exatamente para ganhar a ficha, mas ele faz a tarefa para aprender. E que o conhecimento é importante. Vocês nós já só temos essa ideia agora, depois de adulto, porque isso é maturidade. A criança, ela ainda não tem essa maturidade, por isso que a gente trabalha com eles com o sistema de fichas. Porque é melhor trabalhar... O Anderson, tirou coisa do Viva Voz aí. Foi mal. Eu tava escutando era o áudio do Anderson. Reforço diferencial o arbitrário, perdão, ele não mantém comportamento. Então, dar dinheiro não vai resolver. Dar dinheiro só não vai. Você vai, acho que até piorar a situação, porque a pessoa vai entrar ainda naquele molde de que você tem que estudar da forma correta para você ter dinheiro para você conseguir comprar as coisas. Que é justamente toda o molde que eu acho errado demais de existir, né? Verdade. Mas alguém tem algum projeto para apresentar? E na aula de geografia? E na aula de redação? Tati. Oi. Esse negócio da redação, eu tenho um exemplo que eu achei, na verdade, muito interessante. Eu coloquei no chat. Peraí, Ana Luísa. Eu vou te cortar para o Zoom não te cortar. Tá bom. A gente encerra e quando voltar você fala, tá bom?